Realizou-se no dia 3 de março de 2009, pelas 21h30, uma conferência organizada pela Comissão Política Distrital do PSD do Porto, subordinada ao tema A aposta na indústria e nos bens transacionáveis, o caso português. O orador desta conferência foi o engenheiro Luís Mira Amaral, ex-ministro da Indústria e Energia do 11º e 12º Governo Constitucional. Bom, muito boa noite a todos. Queria obviamente começar por saudar e agradecer a presença do Sr. Engenheiro Mira Amaral. Queria também agradecer a vossa presença numa sala cheia, uma terça-feira à noite, numa altura em que se fala tanto do afastamento dos portugueses da vida política. Acho que o Sr. Engenheiro Mira Amaral tem o dom de conseguir atrair os portugueses e particularmente os social-democratas a terem interesse por matérias tão sensíveis e tão importantes como o futuro da nossa economia. Queria, obviamente, nesta circunstância, referir que hoje é comum, ao fim de muitos anos do Sr. Engenheiro Mira Amaral ter abandonado as funções de Ministro da Indústria, é muito comum, sempre que se encontram empresários que estão no mercado há bastantes anos, referirem-nos o nome do Sr. Engenheiro Mira Amaral como, efetivamente, o grande ministro que o setor teve e como a pessoa que soube interpretar de forma mais correta o papel daquele que deve ser um ministro da Economia. O Dr. Marco António Costa pediu para ele fazer aqui, dar-lhe uma ideia do que é que eu pensava que se podia fazer de um programa de apoio à indústria portuguesa. Isto não pode ser desgarrado do contexto da economia portuguesa. Então eu tenho que explicar primeiro o que é que penso da economia portuguesa e, à luz da situação atual da economia portuguesa, que é gravíssima, o que é que se pode fazer em termos industriais do país. E, portanto, tenho primeiro que fazer uma exposição sobre a situação atual da economia portuguesa, que é, as pessoas já perceberam que a situação não é famosa, mas talvez não tenham consciência da gravidade da nossa situação. Sentem a vida difícil, sentem, e aqui no Norte e Centro eu tenho perfeita consciência que a crise se sente com uma gravidade que não se sente em Lisboa, que as empresas caem, desaparecem aqui do Norte e do Centro com um ritmo que não acontece em Lisboa, em que está a administração pública, os bancos e as grandes empresas de energia e telecomunicações, e portanto a crise em Lisboa é mais suave do que é aqui no Norte e Centro do país. Mas, apesar disso, eu gostava de dizer de forma clara que a situação talvez já até mais grave do que mesmo as pessoas que vão sentir a crise. E é mais grave porque, de facto, desde há muitos anos, nós esquecemos totalmente as questões da competitividade da economia e, portanto, tivemos, considerado, uma década perdida. Uma década perdida dos governos Guterres, Durão Barroso e Santana. E, portanto, nós tivemos uma década totalmente perdida neste país. E se tivermos uma década perdida, isso significa que, quando agora todo o mundo está com dificuldades, mas alguns têm algumas gorduras, alguns tesouros para poder utilizar, nós não temos, na época das vacas gordas, andámos a dilapidar as possibilidades de criar riqueza, de aguentar a economia e a indústria, e aparecemos totalmente despidos e sem instrumentos face à atual crise económica e financeira que se torna. Mesmo quando a economia mundial recuperar, nós não vamos recuperar. Temos aqui uma mochila muito forte às costas que vai limitar esta capacidade de recuperação. E depois, outra coisa que é um Estado pesado e opressor, que devia ser uma coisa que o PSD devia ter esta bandeira de luta contra o Estado pesado e opressor, e não vejo nada na agenda política do PSD que levante esta bandeira. E depois outra coisa que é uma sociedade cada vez mais desequilibrada. Uma sociedade cada vez mais desequilibrada. O discurso, desde há 10 anos esta parte, é só do social, é só da intervenção do Estado, e esquece-se totalmente do discurso da criação de riqueza, da atividade produtiva, da competitividade das economias. E não é preciso ter dentro de formação económica para perceber o seguinte: é que se o bolo económico se contrai, se reduz, quem é que sabe? São os mais ricos, são os mais fortes. Os mais fracos, quando o bolo económico se reduz, clamam-se sempre. E aquela tese do governo que agora vão pagar impostos os mais ricos, eu acho que os mais ricos
ou já não há, ou os que há não pagam impostos em Portugal, já se localizaram para outros países europeus. Os mais ricos em Portugal já não pagam impostos. Já trataram da vida, já tem outros na Holanda, no Luxemburgo, já não pagam impostos em Portugal. Portanto, quem paga impostos em Portugal é a classe média. Os pobres não pagam, não têm dinheiro para pagar. Os ricos puseram-se a mexer. Já não há, puseram-se a mexer. Portanto, quem há em Portugal para pagar impostos é a classe média. Portanto, quando o governo diz os ricos vão pagar impostos, estou mesmo a ver que sou eu, que sou da classe média alta, que vou pagar mais. Portanto, preparem-se para isto. Os ricos pagam impostos em Portugal, já não há. Portanto, nós temos uma sociedade cada vez mais equilibrada, porque o bolo económico contraiu-se, o que há para distribuir por nós reduziu-se. Portanto, quando isto acontece, isto é da história económica mundial, há sempre aqueles que são mais fortes e poderosos que se safam, que se tornam sempre os mais fortes. Bom, e era basicamente isto que eu tinha para dizer no domingo da indústria. Portanto, chamamos a atenção que eu primeiro tentei dar um quadro global da situação da economia portuguesa, das suas dificuldades, daquilo que temos que fazer em termos de economia de conhecimento. Há um conjunto de medidas que eu chamo de políticas horizontais, que é para todos os setores, e terminei com um problema específico daquilo que achava que ia ser feito para a indústria. Chamamos a atenção aqui que algumas coisas é a modernização do desenho do PEDIP, agora não faz sentido é a gente tem que fazer um programa que seja o do PEDIP na altura, porque a situação é diferente e há uma pressão concorrencial dos asiáticos, dos países de salários baixos fortíssimo, que não é minimamente realista pretender que a gente vai continuar a aguentar em Portugal empresas massificadas cuja competitividade, por exemplo, pousa apenas em salários baixos. Isso não é realista, não se pode manter. Portanto, era basicamente estas ideias que eu tinha sobre um programa para a indústria das estáveis, de acordo com o grande encargo do Dr. Marco António Costa que tinha feito. Muito obrigado. Engenheiro, permita-me que aproveite esta circunstância para dar duas ou três notas de comentário relativamente à brilhante intervenção que acabou de produzir. As finanças públicas, nomeadamente no que diz respeito a tentarem a consolidação das finanças públicas pelo lado da receita e não pelo lado do controle da despesa. A isso temos que acrescentar aquilo que é o sentimento que hoje vivem os empresários, que é um sentimento de serem verdadeiramente tratados como se criminosos se tratassem por parte do fisco, da máquina fiscal. Este governo tem níveis que ainda hoje se vangloriou de enorme eficácia de obtenção de receitas fiscais, nomeadamente receitas fiscais que eventualmente estariam perdidas, através de uma máquina que eu diria que consegue oprimir permanentemente a atividade empresarial no sentido de fixar e de obter receitas fiscais no dia-a-dia. Por outro lado, este governo, pela sua ação política, criou um quadro de referência estratégico nacional através do eixo da competitividade, que, contrariamente ao PEDIP, que era um programa amigo do setor industrial e das empresas, o sentimento que existe é que a complexidade burocrática, a conceptualização que esteve na base do mesmo e o momento em que essa conceptualização ocorreu, que não vislumbrava uma conjuntura como a que hoje vivemos, faz com que seja um programa que esteja assente num conjunto de preceitos e de orientações vanguardistas, mas que não tem nenhum tipo de adesão à realidade. Muitas das questões que hoje aqui foram faladas, como os problemas da inovação, os problemas que se prendem com a necessidade de uma aposta clara numa nova atitude por parte dos empresários relativamente àquela que deve ser a sua ação de posicionamento no próprio mercado. Neste programa do Ucrânia, aquilo que se sente, aquilo que são as grandes queixas dos empresários, é que até hoje, efetivamente, papéis já foram muitos pedidos, apoios não existiu nenhum, e acima de tudo, existe um sentimento de que se trata de um programa que dificilmente as pequenas e médias empresas têm enquadramento e têm capacidade de lá chegar com sucesso.
A Comissão Política da Distrital do PSD Porto convida-o a assistir aos nossos eventos. Esteja atento à nossa agenda política em www.psdporto.net. Tenha uma participação ativa na sociedade.